Vamos lá, mais um blog do editor. Chegamos em 99, nesse processo que estamos fazendo de fazer uma leitura comentada das edições da Contrarrelógio, as primeiras 150 aproximadamente, que não foram digitalizadas. Como vocês sabem, vocês podem ler a segunda parte da história da Contrarrelógio, a segunda parte de edições aqui no site, ok? Vamos tratar da edição de janeiro e fevereiro de 99. São Silvestre, uma matéria meio boba, digamos assim, da Runner's World sobre o Ronaldo da Costa, ok? Muita coisa. Vamos lá. A edição de janeiro traz na capa várias matérias, várias fotos de corridas importantes no Brasil. A ideia era sempre prestigiar todas as provas que fossem interessantes. Às vezes uma prova só, que era a São Silvestre, por exemplo. Se não, aqui nós falamos das 10 milhas, da rota de Parapiacaba a Ribeirão Pires, uma meia maratona em Belo Horizonte, uma corrida do Vasco, no Rio de Janeiro, aniversário do Vasco, e uma meia de Campinas, que é uma prova bem legal, eu corri várias vezes. Bom, então, temos aqui a chegada de como eu falei da outra vez, agências de viagem eram uma constante na revista, né? 3, 4 empresas. E aqui é a chegada da Fixatur, uma agência de São Paulo, fazendo então mais uma empresa a serviço dos corredores interessados em correr no exterior, né? Que era o grande interesse. Em seguida tem só um anúncio para mostrar, um anúncio bonito da meia maratona Fisioclean, em Paraisópolis, uma cidade perto de Campos do Jordão, na divisa de São Paulo e Minas. É uma corrida muito difícil, assim, é uma meia maratona de 22 quilômetros, não aferidos. Mesmo porque a prova acontecia por estradas de terra, cruzando algumas fazendas e saía e voltava da cidade. Eu só me lembro que nessa corrida eu fiz uma ou duas vezes e uma delas eu passei mal. Curiosamente, passei mal meia hora depois que eu tinha completado. Comecei a um mal-estar de quê? De desgaste, de ter corrido um pouquinho acima do ponto. O Ayrton Ferreira era o nosso principal colaborador nas matérias de treinamento, mas apareciam outras pessoas gabaritadas, que era o caso do Jefferson Macedo Viana, que era o treinador da Viviane Anderson, aquela que ganhou um monte de carro, excelente, corredor de Juiz de Fora. E o Jefferson também é de Juiz de Fora. E ele abordava mais elite, ele treinava elite. Mas eu pedi para ele, sempre via aquela coisa do corredor falar: se eu tivesse um treinador, nossa, eu ia voar. Não é isso, né? O treinador é importantíssimo, lógico, tal. Mas o que importa é a pessoa se dedicar aos treinamentos mesmo, lógico, estar com o organismo em ordem. E ele fez várias matérias na revista falando sobre o treinamento de força para os corredores e fala de uma coisa interessante que é a bola medicinal. A bola medicinal é uma bola bem pesada que você usa para jogar para um lado para o outro. Vários esportes usam. Eu lutei judô e usávamos também, não só para bater a bola no chão, uma bola pesada e grande, como se estivesse querendo derrubar algum outro concorrente, mas também como exercício de braço. Então, é uma matéria legal. Bom, aí chegamos a matéria que fala sobre Ronaldo da Costa. Então, ele tinha ganho em setembro, batendo o recorde em Berlim. Depois ele se propõe a correr Londres. E antes, inclusive, ele vai correr meio de Lisboa. E nenhuma das duas ele vai sair muito bem. Quer dizer, vai sair muito bem. Vai chegar entre 10º, 15º, sei lá. Mas ficando um pouquinho aquém do que se esperava de um recordista mundial de maratona que tinha estraçalhado o recorde mundial. Mas o que destaco aqui é uma matéria da Runner's World, que lógico, continua sendo uma excelente revista, mas eu tive acesso a uma edição que falava o Ronaldo da Costa, um cara completamente desconhecido, como é que ele conseguiu isso? Meu Deus! E falava, ele não passa de um terceiro melhor maratonista brasileiro. Mas isso era muita coisa. Nós tínhamos 5 brasileiros entre os 100 melhores do mundo.
Sabe quantos norte-americanos estavam nessa lista? 0. Então havia assim uma queixa, o pessoal da Rand's World querendo dizer que ele não era ninguém, foi um milagre ter acontecido, coitado, trabalhava no campo nos últimos 5 anos antes, que era mentira não, um erro. Há 10 anos o Ronaldo da Costa já era profissional. Mas enfim, um monte de bobagem. Era talvez o problema de que os Estados Unidos não tinham, em função do advento dos quenianos, já ninguém conseguia fazer, nenhum norte-americano conseguia se sobressair. Depois começa a aparecer uns norte-americanos vindos da África, né? O Khalid Kanowishi e outros caras que vão para os Estados Unidos e se nacionalizam. E com isso os Estados Unidos conseguem umas marcas interessantes. Aí tem cobertura de corridas e tal. Tem uma meia de Campinas. Essa meia de Campinas, eu me lembro, é uma prova bem legal. É no distrito de Joaquim Egídio, que é pertinho de Campinas, e você pega uma estrada de terra. Então você vai até um ponto e volta. A medição existe, porque é a medição da estrada, que tem a medição no percurso do DR, Departamento de Estrada e tal. É uma prova bem legal que você ia até um ponto 10,5 e voltava. Então você sabia, eu passei a meia para tanto, a meia da meia, e vou tentar. E nessa corrida eu me lembro que eu saí, tal, e por acaso fiquei um assinante ao meu lado, estava conversando, tal. Eu falei, nossa, o dia hoje está ótimo, tá nublado, chuviscando, não sei. Vamos lá, nesse ritmo legal. Aí ele falou, não posso, Tomás, não posso. Eu estou já em 160 batimentos, sei lá quantos batimentos. E o meu treinador falou que não podia passar disso aí. Falei, mas você tá ótimo, então vamos junto, tá fazendo um bom resultado. Não posso, porque estou proibido. Aí, acabei a prova, legal, fiz um bom resultado. E na chegada, uns 3, 4, 5 minutos depois chegou esse assinante. Eu falei, aí, como é que foi? Ele falou, tô meio irritado. Cheguei inteiro, fiz um tempinho qualquer, podia ter melhorado, podia ter seguido o que você falava. Naquela época eu já escrevia de vez em quando o seguinte, olha, tá correndo? Não vá para uma corrida. Eu vou correr para tal ritmo. Depende. Não tem medo do sol. Você não dormiu bem na noite anterior, sei lá, qualquer coisa. Então você corre de acordo. Falava, corre de acordo com a sua sensibilidade. Tá puxado, tô ofegante e tal. Então vou segurar um pouquinho. Bom, aí mostramos aqui uma matéria sobre o centenário do Vasco. Já começava a acontecer em vários lugares, assim, em vez de você fazer um show de não sei quem do cantor tal, que pagava uma grana para. Uma outra forma de você comemorar um evento, uma data, é você fazer uma corrida. Você ia gastar lá, até mesmo cobrava inscrição, já começava a cobrar inscrição. Não sei se nesse caso aqui houve a cobrança, provavelmente não. O centenário do Vasco. Então, foi uma prova, 2.000 corredores, tal, todo mundo, muita gente correndo com a camisa do Vasco, naturalmente, né? Bom, aí, deixa eu ver o que nós temos aqui. Aí tem mais uma cobertura, mais uma informação sobre um sorteado, no caso para correr a meia de Lisboa, que nós vamos abordar mais para frente em outro vídeo. E nós sorteamos 5 assinantes, já estávamos comemorando o 5º ano da revista, 5 assinantes para Portugal, para Lisboa. E embaixo tem uma matéria do Paulo Lessa, que era da loja Ironman, atual Pro Correr, e que fez uma matéria, digamos assim, correr descalço não é legal. Depois ele não sabia que depois de uns 15 anos depois, a correr descalço entraria na moda, né? Mas isso é uma história que vocês devem ter ouvido falar, os tênis minimalistas e tal. Mas ele era de uma loja, lógico que ele falou, correr descalço não tá com nada. Existe, lógico, restrições a correr descalço, pode machucar, pode ter um corte e tal. Mas ele falava que correr descalço era terrível. E na verdade, pouquíssimas pessoas corriam. Quem corria descalço na época eram pessoas que não tinham condição, né? Não tinham condição mesmo, então corria descalço, mas eram raros, muito raros. Aí tem um anúncio engraçadinho porque é um selo, né? Uma imitação do selo de uma corrida dos carteiros, que também é uma corrida clássica de Brasília, era a 8ª corrida dos carteiros, e não algarismo romano. Eu vou brincar com isso depois, né? O pessoal gostava desse algarismo dos romanos e não arábicos. Nessa edição de janeiro, eu estou passando batido, mas é assim,
A edição de janeiro já era consagrada como a edição que saía o ranking brasileiro de maratonistas. Então era muito esperado, ainda não tinha essa história do diploma, tá? Era só uma listagem. Já uma listagem legal, porque o tempo limite era igual ao de Boston, com meia hora a mais. E com isso, então, dava para o cara conseguir entrar. Na edição de fevereiro, que a gente chega, deixa eu ver. Bem, vamos para a edição de fevereiro, traz a capa, a cobertura da São Silvestre, com seu recorde, 12 mil participantes. Poltergar ganha mais uma vez, terceira vez. E a Cleusa Mineu, que parece destaque aqui na capa, é a melhor brasileira, nunca tinha conseguido, eu sempre era pódio e tal. E o melhor brasileiro é o Iserben, que atualmente a imprensa diária, né, onde eu comecei, né, na Folha de São Paulo, colocou que o Iserben meio que fracassou, ou seja, ele não ganhou a prova. Se ele ganhou da outra vez, porque ele não ganhou de novo agora? Como se fosse... Ah, não, estou sempre em forma. O Iserben tinha suas prioridades, vou participar daquela prova ali. Depois ele soube, lá, sei lá, São Silvestre vai ter Poltergar, não sei o que, não sei o que. Falei, ó, e eu não estou tão treinado, vamos lá. Cumpri meu papel, mas sem chance de grande resultado. Aí tem uma matéria, quando a gente falou da cobertura do Ronaldo da Costa, uma das razões, bom, ele treinou muito, foi muito exigido no treinamento e depois, inclusive, parece que esse treinamento fortíssimo acabou machucando bastante e ele não volta com nenhuma grande marca depois. Mas uma das coisas citadas pelo então treinador dele, o Carlos Alberto Cavaleiro, é que ele tomou Indurox. Indurox é um antifadiga, proveniente da China, quer dizer, a base, que tinha vindo lá de uma planta X e tal. E então começou a se falar, eu mesmo, na época, pensei em tomar um Indurox, nossa, acho que... Não, é um antifadiga, como existem outros, você está esgotado, tá, existe na farmácia, você compra várias coisas. E o antifadiga tem um detalhe que é assim, na hora que o cansaço não vem porque você está tomando esse anti, e você passa no ponto, eventualmente, aconteceu comigo, de tomar o antifadiga e voar na prova. Voar, mas no dia seguinte, na semana seguinte, eu mal andava, porque tinha corrido demais. Aí tem a Glaucia Larosa, que é uma nutricionista aqui da revista, que escrevia na revista, e comenta como é que foi, tal. E o Marco Oliveira, o Marcão, um treinador de elite, falou, olha, esse negócio de Indurox ainda precisa discutir um pouco, porque não é esse milagre, não. Bom, aí tem uma matéria, uma cobertura da São Silvestre, né? E curiosamente, a Olivera Gevitek, uma iugoslava, antiga Iugoslávia, né? Depois virou Sérvia, Croácia e tal. Ela ganha a prova, e eu me lembro que acho que ela não estava muito cotada, e o pessoal da Globo, acho que transmitia, né? Falava, essa atleta, de onde ela é? Puxa, ela é boa mesmo, porque não tinha o que dizer, porque não havia uma ficha. E ninguém conhecia a mulher, mas ela tinha sido recordista de 5 mil, 10 mil na Europa e tal. Enfim, a prova teve seu recorde, né? 7 mil e 12 mil corredores na São Silvestre. Pela primeira vez, ela tem chegada nas duas faixas da Paulista. Não era comum, ela geralmente saía numa faixa mesmo só. E a da chegada também era menos importante, digamos assim. Mas para separar a elite mais encostada aqui no prédio da Gazeta, do povão, fizeram uma outra chegada nas duas pistas então. E é bonito, aí tem umas fotos da largada feminina, tem a chegada no Poltergar, o Iserben em Olivera Gevitik, a Iugoslava, ganhando, o Iserben, que foi o sexto, e a Cleusa Mineu, a paranaense, excelente corredora, excelente pessoa, nossa, teve muito contato com ela, uma pessoa muito legal mesmo. E ela, pela primeira vez, tinha sido a melhor brasileira, imagino, com direito a carro. Eu esqueci de falar, mas o caderno de resultados passa a ser patrocinado pela Fila, aliás, que patrocinou a São Silvestre desse ano, de 98. Então, era um caderno muito procurado, então as empresas de tênis sabiam disso, então a gente comercializava, você não quer patrocinar, pôr o selo aí, o seu. Então, a partir de janeiro, já tinha sido de janeiro, onde saiu o ranking e tal, a Fila passa a patrocinar o caderno de resultados e fica um tempo. Acho que, com poucas exceções,
assim, mas meia dúzia, 8 marcas de tênis mundiais aí, patrocinaram o caderno de resultados. Aí eu tenho uma matéria sobre o André Alanon, que foi o cara que criou o ranking, né? Falou, vou fazer um ranking, eu passo para você. E é de ascendência espanhola, mas é brasileiro, tá, em São Paulo. Ele já tinha batido o recorde, o livro de recordes, com 51 maratonas, aquela que eu já comentei, fazia toda semana uma maratona, um percurso de 42 aferido. Aí nesse ano de 98, ele vai, no 98, no final do ano, ele vai numa prova de 48 horas nos Estados Unidos. Enfim, ele gostava de desafios e vai bem. Aqui, o Derek Marcos, que era o nosso grande colaborador de corridas do exterior, de eventos do exterior, de personalidades do exterior, ele comenta sobre a desconhecida Jevtik, uma foto bonitinha dela. E o que mais? Aí, então a gente terminou com a leitura comentada das edições de janeiro e fevereiro de 99, tá bom? Informe os amigos, toda terça e sexta temos aqui uma postagem. As revistas digitais, reforçando o que eu falei no começo, você pode ler integralmente, clicando lá no alto à direita aqui no site de revista digital, ver a revista digital. E as que não foram digitalizadas por questões técnicas, a primeira parte das 300 edições nossas, eu estou comentando aqui para a pessoa ter uma ideia do que acontecia, tá bom? Muito obrigado pela audiência, avise os amigos e até a próxima.